pessoal, tudo bem com vocês? Gente, essa semana a gente vai trazer aqui no nosso feed muita coisa sobre cefaleia, sobre os procedimentos que a gente consegue fazer em pacientes que têm cefaleia. Mas antes de falar de procedimentos e de qualquer procedimento intervencionista da dor, eu quero trazer para vocês o caso mais clássico que a gente recebe no consultório médico de cefaleias, né, de dores de cabeça que atrapalham a qualidade da vida da paciente depois de um certo tempo, e só quando começa a atrapalhar é que ela busca um auxílio médico. Então, eu quero contar para vocês um caso e no final durante o caso eu vou explicando algumas coisas e no final trazer aí uma mensagem bem legal para vocês. Então, assim, a paciente que chega na maior parte das vezes é uma paciente feminino, do sexo feminino, mas pode ser também do sexo masculino. Acontece a cefaleia muito mais no sexo feminino. Essa paciente que me procurou, ela já tinha dor de cabeça, cefaleia desde a adolescência. Ela tinha vários episódios de cefaleia, tratava com analgésico simples, paracetamol, dipirona, anti-inflamatório, até os sumatriptanos, e a cefaleia passava, basicamente, cessava, e ela levou a vida assim durante toda a adolescência, a puberdade. O mais comum é acontecer isso, e na fase da vida mais produtiva dos pacientes, que é depois dos 30, 28 para 30 anos, eles começam a ter exacerbações, eles começam a ter crises mais frequentes. Isso é muito comum acontecer. E foi o que aconteceu com essa paciente também. Na adolescência, especificamente, a gente tem muita suscetibilidade a acometimentos de dores em geral por causa das flutuações hormonais. E isso acontece principalmente nas mulheres, porque a gente tem essas flutuações hormonais. Esse aumento, essa suscetibilidade maior, acaba fazendo com que o nosso sistema modulador de dor fique mais propenso a ter mais dores em geral, e a cefaleia entra aí nesse combo. Essa paciente que me procurou, ela tinha uma cefaleia desde a adolescência, que era uma cefaleia bem característica de migrânia. A gente sabe que a gente tem mais de 200 tipos de cefaleias, mas as mais comuns são migrânia, que é a enxaqueca crônica, enxaqueca, que usualmente as pessoas falam, e a cefaleia tensional. Essa paciente, ela tinha um quadro bem característico de migrânia, de enxaqueca, unilateral, ora à direita, ora à esquerda. Na maior parte das vezes, durava horas e que acometia principalmente no final do dia. Usualmente o que acontece é que a gente tem muitos estressores durante o dia e essa cefaleia, ela acaba acontecendo mais ao final do dia mesmo, por razões de fatores externos que modificam o nosso sistema modulador de dor. E faz com que essas cefaleias ocorram muito mais comumente no final do dia. Isso já é um fator que vem ali junto com a paciente, na maior parte das vezes que tem migrânia crônica, né? Mas aí a paciente sai daquela idade da adolescência, do começo ali da vida adulta, entra na fase mais ativa, profissionalmente, socialmente falando, e aí aparecem muitos outros fatores estressores. Aparece mais ansiedade, aparece mais questões depressivas, mais pensamentos ruminatórios, mais fatores que realmente levam ali aquela paciente a ficar mais ansiosa. O que a gente sabe que faz com que altere bastante o nosso sistema modulatório também da dor. E essa paciente especificamente, ela tinha, além de tudo, a fase do período menstrual, que piorava ainda mais essa dor de cabeça dela. Então, chega muito as pacientes pra gente, e nessa paciente também aconteceu isso de fatores estressores externos, ansiedade, depressão, o sono. Tudo isso a gente sabe que altera o nosso sistema modulatório de dor e faz com que exacerbe ou seja fatores predisponentes para a dor daquela paciente, para crises de cefaleia.
essa paciente nunca tinha feito nenhum tipo de medicação profilática ou tratamento profilático e sempre usou os sumatriptanos ou os analgésicos. O que a gente já sabe hoje também é que toda medicação em excesso tem seus efeitos colaterais. E a gente já sabe também que sumatriptanos e analgésicos em excesso podem até piorar as dores de cabeça, né? Fazem vasoconstrição, principalmente os sumatriptanos, e podem, se tomados mais de 2 vezes ao dia, podem até ocasionalmente piorar o quadro de dor de cefaleia da paciente. E foi o que aconteceu com essa paciente. Ela começou a tomar muitos analgésicos, muito sumatriptano. Aconteceu que piorou ainda mais, fora os fatores estressores que estavam ali acometendo, fora a questão do sobrepeso. Essa paciente tinha um sobrepeso, era tabagista, então tinha vários fatores ali que corroboravam para aquela paciente permanecer em um ciclo de dor, cefaleia e mais dor. Aos mais ou menos 32 anos, ela referiu para mim que começou a notar que a musculatura dela, aqui a musculatura mastigatória também era bastante dolorida. Ela começou a notar que assim que ela acordava de manhã, essa musculatura e a questão da articulação crepitava bastante. E aí possivelmente também tinha um bruxismo associado pela ansiedade, por tudo que ela estava passando. Mas e além de tudo, tinha também muitos pontos gatilhos, não só na musculatura da cabeça em si, mas também na musculatura cervical, na musculatura de trapézio, o que nos leva a ver mais ainda o quanto a ansiedade, os fatores estressores do dia a dia acometem e vem acometendo muito os pacientes que têm cefaleia, exacerbando crises, piorando crises, e com certeza são fatores que a gente tem aí que aprender a manejar na maior parte desses pacientes que têm cefaleia. A medicação profilática é muito importante e ela é muito importante a partir do momento em que você começa a ver que aquela cefaleia está ficando muito frequente. Se você tem mais de 15 crises por mês, com certeza você deve obrigatoriamente procurar um especialista para já começar uma medicação profilática para essas suas crises, para você evitar ter crises. Porque a partir do momento em que você tem muita dor e não controla totalmente essa dor, o nosso sistema nervoso, principalmente um gângliozinho que a gente tem aqui na cabeça, nosso sistema nervoso trigêmeo autonômico, que a gente chama, ele fica muito sensibilizado. E isso faz com que a gente esteja mais propenso até a fotofobia, ou seja, a gente fica com aversão à luz, fonofobia, ou seja, o barulho demais incomoda. Tudo isso é por causa da sensibilização desse gânglio. Quanto mais sensibilizado ele estiver, é porque mais dor ele se submeteu e você não controlou. Dessa forma, pessoal, é muito importante controlar as cefaleias desde o início, e a partir do momento que elas começaram a atrapalhar a qualidade de vida de vocês, é muito importante procurar auxílio e médico especialista para ajudá-los. Porque se você deixar esse sistema nervoso ficar cada vez mais sensibilizado, mais difícil vai ser o tratamento e o controle dessa sua cefaleia. É muito importante falar isso aqui, porque também estamos em um período, né, de pandemia que a gente acabou de passar, em que as pessoas tiveram mais um fator que levou a muita ansiedade, a muito estresse, e acabou com certeza inflamando e estressando muito as pessoas que já tinham cefaleia. Os estudos científicos estão aí para nos mostrar que cada vez mais essas pessoas que já tinham cefaleia pioraram os quadros de cefaleia, e as que não tinham começaram a ter. Então, não só pela ansiedade envolvida, mas também pela própria infecção viral. A gente sabe que também o coronavírus, ele é um vírus que inflama bastante o organismo da pessoa. Então, após a infecção por Covid,
muita gente passou a ter cefaleia crônica, cefaleia de difícil controle, ou piorou uma cefaleia que ela já tinha. Essa, por exemplo, nesse caso dessa paciente, uma cefaleia que ela já tinha, uma cefaleia que era mais episódica, né, que acontecia raramente ou ocasionalmente, e passou a ser bem mais frequente depois dessa inflamação sistêmica que é a infecção pelo Covid. Com certeza é um ponto aí que a gente tem que observar muito bem nesses pacientes que foram infectados ou que passaram por toda uma ansiedade aí que envolveu a pandemia. Dessa forma, esse vídeo foi para mostrar um caso muito comum que acontece na maior parte das vezes, para alertá-los a procurar auxílio médico desde o momento em que vocês virem que a cefaleia está atrapalhando a qualidade de vida de vocês, está sendo muito frequente, está fazendo com que vocês não consigam fazer as coisas, as atividades diárias de vocês. É muito importante que ela seja tratada desde o início, profilaticamente, e principalmente se tem muitos componentes. Principalmente nessa paciente tinha componente muscular envolvido, tinha componente de ansiedade, tinha componente de sono, que são fatores externos que pioram, que corroboram na piora da cefaleia. Tá, pessoal? Eu espero que eu tenha conseguido abordar a maior parte das dúvidas de vocês nesse caso e que vocês tenham entendido por que a gente precisa tratar uma cefaleia que atrapalha a qualidade de vida de vocês desde o início. E não é tratar com analgésico simples, e sim com medicação profilática, com medicações que a gente vai evitar que você tenha crise, que a gente vai dessensibilizar esse sistema nervoso central para que você não fique tão propenso a cada vez ter mais crises, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui para vocês deixarem os comentários, as perguntas, para que a gente cresça cada vez mais aqui no meu Instagram também, no YouTube, que eu também vou colocar esse vídeo no YouTube. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!